Encontro Raízes de Santo Antão, La Industria dei Nostri Italiani. A origem e o desenvolvimento do nosso município têm uma relação muito estreita com a imigração italiana para o Brasil. Ao chegarem em terras de nosso município, os imigrantes imaginavam as terras dos sonhos. Encontraram apenas florestas e tudo por fazer. Com a pobre trouxa que trouxeram da Itália, algumas roupas e poucas ferramentas manuais, iniciaram a sua vida aqui. Diante das circunstâncias, foi necessário muito sacrifício e criatividade para sobreviver e prosperar. Já na sua chegada, obrigaram-se a derrubar árvores e rachá-las de forma manual para elaborar as tábuas e construir suas casas. Já ali, começara o processo industrial. Para a sobrevivência, passaram a derrubar matas e fazer suas plantações, milho, trigo, batata, feijão e outras culturas. Contudo, a cultura que prevaleceu e teve maior importância foi a da parreira, trazida pelo hábito do cultivo em sua terra natal. Procuramos aqui demonstrar algumas fases da produção de uva, quando o agricultor tinha que ser o próprio industrial dos produtos usados em seus parreirais. Assim, além do plantio do parreiral, ele tinha que cortar as árvores e fabricar os postes para sustentá-las de pé. Serrar os postes, abrir os postes. Ferramentas usadas na fabricação dos postes. Transporte manual. Colocação. Poda manual. Amarra. As taipas de pedra todas carregadas manualmente. O tratamento manual, a sulfatagem. A poda verde. A uva madura. A coleta. O intervalo para a colação. O transporte. A máquina manual de moer uva para fazer o vinho. A máquina de moer uva posta sobre a mastela. A mastela recebia a uva moída. A prensa, que era usada para espremer a uva moída e tirar o proveito máximo dela. Pipa, onde era colocado o mosto da uva para fermentar e se tornar vinho. Bordalezas, onde era colocado o vinho. O transvaso e a prova do vinho. Por volta de 1910, apareceram as primeiras máquinas que incrementaram a indústria vinícola na época, inclusive permitindo o engarrafamento do vinho, surgindo inclusive a identificação de marca com os rótulos nas garrafas. A indústria madeireira foi algo impressionante nos seus primórdios. Havia matéria-prima em abundância, porém, as condições de industrialização eram rudimentares e braçais, dependiam especialmente da força humana. No pátio da madeireira, encontrava-se madeira bruta em abundância, já que toras não faltavam para serem serradas. Toras gigantescas eram carregadas por carroças que precisavam de 5 juntas de boi para serem transportadas. Posteriormente, surgiram os primeiros caminhões para transportar a madeira bruta, cujos proprietários sentiam-se extremamente orgulhosos. Todas as casas antigas eram construídas de madeira bruta, sem pintura ou pintadas a cal. As pequenas indústrias de transformação da madeira nasceram nos porões ou nos galpões das propriedades rurais, onde usava-se ferramentas manuais tais como a furadeira, o esquadro, serrote, fresador, porta-puas e porta-parafusos, pé de cabra, martelo e formões, escalhadeira, planadeiras,
caiarol, pedra de afiar ferramentas de corte, diversos modelos de fresadores, usados para as fendas nas madeiras de assoalho e pipas para o vinho, prendedores de sarrafo de madeira para o corte, matrizes de número para serem gravados na madeira, prendedor de ferramentas para serem afiadas, transferidor, ou seja, medidor de ângulos para o corte da madeira, metro de madeira de uso das costureiras, serra manual com utilidade múltipla, podia serrar a madeira até em forma de círculo, formas para serrar a madeira em ângulos diversos, banca do marceneiro, instrumento que servia de base à marcenaria para a fabricação das mais variadas peças de madeira, suporte que servia de sustentação das madeiras trabalhadas na banca do marceneiro. A banca do marceneiro era o instrumento básico para a fabricação dos mais variados produtos em madeira na época, entre eles aberturas com detalhes específicos, forros torneados, abas em ricos detalhes de decoração e belos móveis torneados em madeira. Formas para a fabricação de chapéus. A indústria marceneira teve em Bento Gonçalves um grande impulso por causa da produção de uva, com a fabricação de vasilhames para o vinho, usando as ferramentas manuais que possuíam: machadinhos e marretas, desempenadeiras em forma de carpir e marretas pino, plainas e prendedores, formões e talhadeiras, transferidores ou medidores de ângulo, coletânea de ferramentas usadas na marcenaria vinícola, serra-fita, esmerilhadeira. Com essas rudimentares ferramentas, nossos marceneiros foram muito criativos e construíram os utensílios necessários ao desenvolvimento da indústria do vinho: prensador de uvas moídas, botes para o envaso do vinho, tinas, mastéis, dornas ou bigunços, bordalesas e enormes pipas. A indústria metalúrgica de nossa cidade começou assim, com as pessoas que se dedicavam a transformar o ferro em ferramentas e objetos necessários para o uso doméstico e uso agrícola. Fundiam o ferro em pequenas fornalhas e o transformavam na base de força manual com marretas e alicates. Forno. Tonel auxiliar. Fundindo chapa de ferro. Ferro fundido passando pelo malho. Trabalhando o ferro fundido. Foice fundida para os retoques finais. Malho usado no corte do ferro. Máquina para corte e preparo de ferragens. Malho e marreta. Retoques na ferramenta. Tempra, ou seja, resfriamento rápido do ferro para se tornar bem resistente. Ferramenta pronta. Esmerilhamento, ou seja, aprimorar o corte da ferramenta. Teste de qualidade. Estoque da ferramenta industrializada. A família Trentina de Santo Antão, entidade sociocultural que objetiva a valorização, a preservação e manutenção dos hábitos e costumes do imigrante italiano, que foi o colonizador, o pioneiro e o responsável pelo progresso e desenvolvimento do nosso município, e ainda o intercâmbio com o país de origem, a Itália.
apresenta aos senhores um trabalho que serve de lembrança aos mais antigos e aos mais jovens, o conhecimento da verdadeira história dos primórdios de nosso município e as dificuldades por que passaram nossos antepassados. O coral da família Trentina apresenta-se neste audiovisual cantando inicialmente a música que se tornou o hino do imigrante, L'América, que por si só identifica a dificuldade que o imigrante italiano encontrou aqui no Brasil e especificamente em Bento Gonçalves. Numa segunda etapa, cantará Voto Venir Nineta, canção que representa o amor dos jovens, convidando as namoradas para acompanhá-los na aventura para a América. Voto venir nineta.
Encerrando, entoará o canto religioso Amabile Maria, representando a forte fé religiosa do imigrante.